O vento soprava frio contra os vidros blindados do escritório no 30º andar. Do lado de fora, São Paulo pulsava como um organismo vivo, um tapete infinito de luzes que cintilavam como promessas distantes para todos, menos para ele. Eduardo olhava para a cidade, mas não a via. Seu reflexo no vidro era o de um estranho, terno impecável, relógio de ouro, expressão vazia. A solidão era sua única companheira constante, um eco silencioso em meio ao burburinho da metrópole. Ele possuía tudo o que planejara, mas seu sucesso era uma prisão dourada. Dentro do bolso do paletó, seus dedos encontraram o papel, envelhecido, dobrado e refeito inúmeras vezes. Era a carta que ela lhe escrevera, uma eternidade atrás, quando o mundo ainda era feito de sonhos e não de cifras. Um dia você vai entender que a maior riqueza não cabe no bolso, Eduardo. Ele guardava aquilo como um segredo, uma lembrança dolorida de uma vida que poderia ter sido, a promessa de uma felicidade simples que ele mesmo abandonara no caminho. O telefone interrompeu o silêncio. Era sua assistente, avisando que o carro estava pronto. Mais uma reunião de fusão, mais alguns milhões a serem acrescentados a uma fortuna que já não significava nada. Ele deslizou o papel de volta para o bolso, um gesto automático. A solidão apertou mais forte como um nó no peito. Ele se virou, deixando para trás o espetáculo de luzes, e se dirigiu para a porta, seu rosto se recompondo na máscara impenetrável do empresário bem-sucedido. O saguão do prédio estava deserto, seus passos ecoavam no mármore polido. Ele sentiu, não pela primeira vez, um frio na espinha, a sensação de que estava apenas interpretando um personagem e que a plateia havia ido embora há muito tempo. O que restava de verdadeiro nele? A pergunta martelava em sua mente sem resposta, enquanto o elevador descia, levando-o para mais uma noite de aparências vazias. A chuva começou a cair, grossa e barulhenta, batendo no teto solar da limusine. Eduardo observava as gotas escorrendo pelo vidro, desfocando o mundo lá fora. O trânsito na marginal Tietê estava parado, um rio vermelho de luzes de freio sob a cortina de água. Ele fechou os olhos, tentando afastar a memória que insistia em voltar. O sorriso dela, a luz do entardecer no rosto de Ana, era uma dor familiar, uma presença fantasmal que habitava os cantos mais silenciosos de sua vida. O motorista anunciou que o engarrafamento poderia durar mais de 1 hora. A irritação, sua emoção padrão para situações assim, não veio. Em seu lugar, um cansaço profundo e resignado. Ele pegou o celular, a tela brilhando no escuro do carro. Dezenas de e-mails não lidos, mensagens de sócios, notificações do mercado financeiro. Nada que importasse, nada que preenchesse aquele vazio. Ele desligou o aparelho, mergulhando de volta no silêncio e no som da chuva. Foi então que seu olhar foi atraído para fora. Em um ponto de ônibus encharcado, uma figura chamou sua atenção. Uma mulher jovem com uma criança no colo tentava em vão se proteger da chuva com um pedaço de plástico. Algo na postura dela, na forma como abraçava a criança, foi como um soco no estômago de Eduardo. Não era pena. Era um reconhecimento estranho e agudo. Ele viu a esperança teimosa nos olhos da mulher mesmo naquela situação desesperadora. E, de repente, a promessa que ele carregava no bolso pareceu ganhar peso. Essas histórias de vida real nos lembram da força que existe dentro de cada um de nós. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Sua ajuda é fundamental para que possamos seguir compartilhando outras histórias. Ele não pensou. Agiu por um impulso que não sentia há anos. Abriu a porta e saiu do carro, a chuva encharcando seu terno caro em segundos. A mulher olhou para ele, assustada, apertando a criança no peito. "Entre no carro", ele disse, sua voz soando rouca e estranha. O motorista olhou espantado, mas abriu a porta. Aquele ato irracional era o primeiro sinal de vida verdadeira que ele demonstrava há décadas, uma pequena fenda na armadura de gelo que o mantinha prisioneiro. Dentro da limusine, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo respingo da chuva no exterior e pelo leve choro da criança, agora aquecida. A mulher, que se apresentou como Elisa, estava tensa, seus olhos fitando as mãos enluvadas pelo frio. Eduardo a observava, sentado à sua frente. Ele notou as roupas simples, mas limpas,
a bolsa desgastada, a dignidade que ela mantinha mesmo na adversidade. Um universo de distância separava suas realidades, mas naquele momento ele se sentiu inexplicavelmente próximo dela. Obrigada, senhor, ela sussurrou, sem olhá-lo nos olhos. A Marina tá com febre e o ônibus demora. Eduardo acenou com a cabeça sem saber o que dizer. O que um homem como ele poderia oferecer além de um passeio de carro? Dinheiro? Seria suficiente? Ele sentiu o papel da carta queimar no seu bolso. A promessa de uma vida com significado parecia zombá-lo naquela situação. A transformação que ele tanto desejava de forma abstrata agora se apresentava de forma concreta e desafiadora. Ele perguntou com uma voz mais suave do que estava acostumado a usar para onde ela ia. Elisa mencionou o nome de uma comunidade distante, na periferia. Um lugar que ele só conhecia pelos noticiários. Enquanto o carro seguia, deixando o centro rico para trás, Eduardo sentiu que estava cruzando uma fronteira não só geográfica, mas existencial. A paisagem mudava e, com ela, uma parte do seu orgulho começava a se desfazer. Ao descerem, sobre uma chuva mais amena, Elisa olhou para ele diretamente nos olhos pela primeira vez. Deus lhe pague, moço, que a senhora alcance tudo o que deseja. A simplicidade e a sinceridade da bênção atingiram Eduardo com uma força desproporcional. Ele assistiu ela desaparecer em uma viela escura, com a criança no colo. Ele não tinha dado dinheiro, a oportunidade passou, mas algo dentro dele havia mudado. A esperança, frágil como um broto, começava a romper o solo árido de sua alma. A volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. O apartamento de cobertura, sempre impecável e gelado, pareceu-lhe mais hostil do que nunca. Ele percorreu os cômodos vazios, suas próprias fotos em paredes caras pareciam retratos de um estranho. A imagem de Elisa e sua filha não saía da mente dele. A coragem dela, a luta diária por uma sobrevivência digna, colocava a sua própria solidão numa perspectiva cruel e reveladora. Ele se viu em frente à estante de livros de couro, todos intocados, meros acessórios de decoração. No centro, uma foto em um porta-retrato de prata. Ele e Ana, jovens, sorrindo em uma praia. Foi a última foto juntos antes da ambição cega levá-lo a tomar decisões que afastaram o amor da sua vida. A promessa de que ele construiria um império para os dois soava agora como uma piada de mau gosto. O império estava construído, mas não sobrava ninguém para compartilhá-lo. Pegando a carta no bolso, ele a desdobrou com uma reverência que não tinha há anos. A letra de Ana, tão familiar, dançava diante dos seus olhos. Um dia você vai entender, Eduardo. Espero que quando esse dia chegar, você ainda tenha um coração capaz de recomeçar. As palavras ecoavam como uma profecia. Aquele era o dia. A promessa de compreensão feita no passado estava se cumprindo de forma dolorosa e necessária. Ele se deixou cair no sofá, a cabeça entre as mãos. As lágrimas, contidas por anos atrás de uma couraça de arrogância e medo, finalmente vieram. Não foram lágrimas de autopiedade, mas de luto. Luto pela vida que desperdiçou, pelas pessoas que magoou, pelo homem em que se tornara. Era um choro solitário e rouco no silêncio opressivo da cobertura, mas era o som autêntico do seu próprio coração quebrando para se refazer. Era o primeiro passo da sua transformação. A manhã seguinte raiou diferente. Eduardo acordou com uma clareza que não experimentava desde a juventude. A névoa cinzenta que turvava seus pensamentos havia se dissipado. Ele não foi ao escritório. Em vez disso, vestiu uma roupa simples e pegou seu carro mais discreto. Ele tinha um destino em mente: a comunidade onde deixara Elisa. A esperança que ela, sem saber, plantara nele, agora pedia para ser regada com ação. O caminho foi uma aula de humildade. Ruas de terra transformadas em lama pela chuva, becos estreitos, casas amontoadas. O cheiro era uma mistura de umidade, comida e vida. Crianças brincando descalças olhavam para o carro com curiosidade. Eduardo sentiu-se um intruso, um alienígena em seu próprio país. Ele estacionou e começou a andar, sem saber ao certo para onde ir, guiado apenas por uma intuição poderosa. Encontrou Elisa em frente a uma pequena creche comunitária. Ela estava limpando o pátio,
varrendo a água parada. Ao vê-lo, seu rosto expressou surpresa e um pouco de desconfiança. "O senhor..." ela começou. Eduardo interrompeu com um sorriso tímido. "Eu gostaria de ajudar. De verdade." Ele explicou de forma truncada que era um empresário, que poderia fazer doações, reformar o lugar. A promessa de um recomeço não era mais só para ele, mas algo que ele queria oferecer. Elisa o observou atentamente, como se lesse nas entrelinhas de sua alma. "Aqui, senhor Eduardo, a gente precisa de mais do que dinheiro. A gente precisa de tempo, de atenção." A frase caiu como uma luva. Era exatamente o que ele não tinha oferecido a ninguém, nem a si mesmo. Ele não estava ali como um benfeitor distante. Ele estava ali como um homem que precisava se reconectar com a própria humanidade. A transformação ganhava um novo significado. Era uma via de mão dupla. Eduardo começou a frequentar a comunidade não como um chefe, mas como um voluntário. Os primeiros dias foram desajeitados. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, não sabiam como consertar um balanço quebrado ou ler uma história para um grupo de crianças inquietas. A solidão que ele sentia no topo de seu arranha-céus era diferente, mas não menos intensa da que sentia cercado de pessoas que viviam em um mundo que ele não compreendia. Ele conheceu Dona Yara, a fundadora da creche. Uma mulher de 60 anos com a energia de uma jovem e a sabedoria de uma vida inteira de lutas. Ela não se impressionava com o seu status. Para ela, Eduardo era apenas o moço que veio ajudar. Foi conversando com Yara, tomando um café forte e amargo na cozinha improvisada, que ele entendeu o verdadeiro significado de comunidade, de pertencimento, algo que o dinheiro nunca podia comprar. Uma tarde, enquanto ajudava a distribuir lanches, uma menina de 4 anos, Lara, se aproximou e, sem cerimônia, sentou em seu colo. Ela não sabia quem ele era, não se importava com seu passado ou sua fortuna, viu apenas um adulto disponível. A confiança espontânea daquela criança foi o presente mais valioso que Eduardo já recebera. O gelo ao redor de seu coração derreteu de vez. A esperança floresceu, colorida e vibrante naquele gesto simples. Foi naquele momento, com a criança calorosa em seu colo, que ele tomou a decisão. Ele usaria seus recursos, sim, mas não de forma anônima e distante. Ele investiria seu tempo, sua experiência, sua própria história. A promessa de uma vida significativa que ele fez a si mesmo ao reler a carta de Ana começava a tomar forma. Ele não estava mais fugindo de sua solidão, estava preenchendo-a com um propósito. Os meses se passaram e a creche Novo Amanhecer tornou-se seu projeto de vida. Eduardo não apenas financiou uma reforma completa, criando um espaço seguro e colorido, como também implementou programas de capacitação para as mães, usando sua expertise em negócios de uma forma que nunca imaginara possível. A sua transformação era visível. O homem de terno, sempre tenso, deu lugar a um homem de roupas casuais, com marcas de cansaço genuíno no rosto, mas com um brilho nos olhos que faltava há anos. Ele aprendeu a ouvir as histórias de vida daquelas pessoas, suas dificuldades, suas pequenas vitórias. Aprendeu que a esperança não era um conceito abstrato, mas uma força concreta que movia montanhas todos os dias na periferia. Ele, que pensava comandar reuniões com gritos e pressão, agora mediava conflitos entre crianças com uma paciência que surpreendia a si mesmo. A comunidade inicialmente desconfiada o adotou. Ele era seu Edu. Um dia, recebeu uma ligação de um antigo sócio, oferecendo uma oportunidade de negócio lucrativa no exterior. Era a chance de voltar ao mundo que conhecia, ao conforto previsível do sucesso financeiro. Ele ouviu, agradeceu e pela primeira vez recusou sem hesitar. Desligou o telefone e olhou para o pátio da creche, onde as crianças brincavam. Aquele era o seu lugar. A promessa de uma vida plena estava sendo cumprida ali, naquele barulho, naquela alegria contagiante. A solidão ainda o visitava às vezes, como uma sombra familiar, mas agora ela não era mais uma dona de casa. Era uma visita de passagem, que ele sabia receber e depois deixar ir embora. O apartamento de cobertura foi colocado à venda. Ele se mudou para um local menor, mais próximo da comunidade. Estava se redesenhando,
de dentro para fora, e cada dia era uma nova descoberta de quem ele realmente era, sem os títulos e os zeros na conta bancária. O destino, porém, guardava mais uma reviravolta. Numa feira de empreendedorismo social que ele ajudou a organizar, seus olhos encontraram um par que conhecia muito bem. Do outro lado do salão, segurando a mão de uma menina, estava a Ana. O tempo parou. O ruído da fera sumiu e só restou o silêncio atordoado entre eles. Ela estava mais velha, com marcas de experiência no rosto, mas os olhos ainda tinham a mesma luz suave que ele amara. Ela se aproximou, cautelosa, disse seu nome e a voz dela foi como uma melodia esquecida. Ele não conseguia falar. Olhou para a menina, que devia ter uns 8 anos, e viu seus próprios olhos refletidos no rosto dela. A revelação foi um choque mudo. Ela segurou mais forte a mão da filha. Essa é Sofia, sua filha. As palavras ecoaram no vácuo da surpresa de Eduardo. A promessa do passado ganhava uma nova e avassaladora dimensão. Ele havia perdido tanto tempo afastado de uma felicidade que estava bem ao seu alcance. A dor foi aguda, uma facada de arrependimento. Ele olhou para Ana e viu nela não a raiva que esperava, mas uma tristeza profunda e uma esperança teimosa. Ela contou, de forma resumida, que soube de sua transformação através de uma reportagem sobre a creche. Decidiu vir, para que Sofia conhecesse o pai que se tornara, não o que ele era. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todos, e olhou nos olhos da menina. Eu não sabia, ele sussurrou, sua voz embargada. A menina olhou para ele, curiosa, e então soltou um pequeno sorriso. Foi o perdão mais puro que ele pudesse receber. O gelo ao redor de seu coração derreteu de vez. A esperança floresceu, colorida e vibrante naquele gesto simples. A transformação estava completa. Ele não era mais um empresário solitário. Era um pai. Era finalmente um homem inteiro. Os meses seguintes foram de uma delicada reconstrução. Eduardo e Ana não retomaram seu romance de imediato. Havia muito o que curar. Muitas feridas para serem tratadas com cuidado, mas eles construíram uma amizade, um respeito renovado, centrado no bem-estar de Sofia. A menina foi a ponte que os uniu novamente, não como amantes do passado, mas como aliados no presente. Eduardo se dedicou a ser pai com a mesma intensidade que antes dedicava aos negócios. Aprendeu a amarrar sapatos, a ajudar com a lição de casa, a contar histórias na hora de dormir. Cada momento simples com Sofia era um tesouro, uma redenção pelo tempo perdido. A esperança que ele encontrara na comunidade agora se estendia para sua família, criando um futuro que ele julgava impossível. Ele e Ana começaram a se redescobrir. Longas conversas, cafés aos domingos, passeios no parque com Sofia. O amor, ele percebeu, não havia morrido. Apenas adormecera, esperando que ele acordasse de seu longo e frio torpor. A promessa de uma vida juntos, feita no passado, renascia, mais madura e verdadeira. Dessa vez, ele não a quebraria. Uma noite, sentados na varanda do novo apartamento de Eduardo, olhando as luzes da cidade, as mesmas luzes que antes testemunhavam sua solidão, Ana pegou sua mão. Você mudou, Eduardo. Realmente mudou. Ele olhou para ela e seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. A transformação não fora apenas interna. Ela se refletia no mundo ao seu redor, na família que se reunia, no trabalho que fazia diferença. Ele finalmente entendera. 5 anos depois, a creche Novo Amanhecer realizava sua festa junina anual. O lugar era um oásis de cores e alegria, completamente diferente do local precário que Eduardo encontrara outrora. Ele estava no meio da multidão, não como um espectador, mas como parte integrante daquela celebração. De um lado, Ana, agora sua esposa há 3 anos, dançava com um grupo de mães. Seu sorriso era largo e despreocupado. Do outro lado, Sofia, agora uma adolescente cheia de vida, ajudava a cuidar das crianças menores, mostrando a mesma liderança natural do pai. Ela olhou para Eduardo e acenou. Seu rosto iluminado pelos fogos de artifício que começavam a pintar o céu noturno. A esperança que ele um dia viu nos olhos de uma estranha num ponto de ônibus, agora brilhava nos olhos de sua própria filha.
Eduardo fechou os olhos por um instante, deixando o som da música, as risadas e o cheiro de pipoca e quentão invadirem seus sentidos. A promessa estava cumprida. Não a promessa de riqueza ou poder, mas a promessa de uma vida com significado, de amor redimido, de uma transformação que nasceu do fundo do poço para florescer em felicidade genuína. A solidão era uma memória distante, uma sombra dissipada pela luz que ele permitiu entrar na sua vida. Ele abriu os olhos e encontrou o olhar de Ana através da fogueira. Ela sorriu para ele, um sorriso que carregava todo o perdão, todo o amor e toda a história que os unia. Eduardo sorriu de volta. A jornada do empresário solitário tinha terminado. Em seu lugar estava apenas um homem finalmente completo, em casa, no lugar que sempre deveria ter sido seu. Sua vida não era mais uma história sobre sucesso, mas sobre recomeços. E era mais linda do que ele jamais poderia ter imaginado. Esta história é um lembrete de que sempre é tempo de recomeçar, de perdoar e de buscar a verdadeira felicidade. Se você acredita no poder do amor e da transformação, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Juntos, podemos espalhar mais luz.